Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Os versículos hoje que nós leremos são do versículo 18 até o versículo 30. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos 8, 18 a 30. Eu acho que esse é um texto bem conhecido nosso. Fique atento aí o que diz a palavra do Senhor, a leitura dessa palavra. Romanos 8, 18 a 30. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, querido, Senhor, quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos na presença do Senhor, com plena consciência de que nós somos pecadores e que a queda afetou as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, e por isso às vezes somos tão tardios em entendermos a Tua palavra. Nós somos tão falhos em crermos nela e em nela descansarmos. Mas nós estamos aqui, Pai querido, de corações abertos, e eu lhe peço, tem misericórdia de nós. Olha para mim, olha para o teu povo, porque a tua palavra é santa, essa espada afiadíssima que é capaz de dividir juntas e medulas. A essa palavra, é o Senhor que eu rogo que essa santa palavra fala aos nossos corações. Nós estamos sempre necessitados de Ti, sempre carentes de Ti. E aquilo que nós precisamos, nós só podemos encontrar no Senhor. E por isso nós pedimos, abençoa-nos nessa noite em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu acho que acho que até os menores aqui, os menorzinhos aqui na igreja, já ouviram aquela famosa história do copo meio cheio e o copo meio vazio. Você lembra dessa historinha? Aquele copo pela metade, com água pela metade,
a uma pessoa é perguntado: o que você vê aqui? E a resposta da pessoa é: eu vejo aqui o mais pessimista, né, diz: eu vejo aqui um copo quase vazio. E aí a mesma pergunta e o mesmo copo é mostrado à pessoa de uma perspectiva um pouco mais otimista: o que você vê aqui? Eu vejo aqui um copo quase cheio. Bom, é o mesmo copo. Me lembrei de uma outra historinha semelhante, com a mesma moral de história, mesma moral no fim dessa história, é que de uma fábrica de sapatos inglesa, que, desejando expandir os seus negócios, mandou seu emissário para a África e pediu para que esse emissário ali prospectasse novos mercados, e ali ele foi para o interior da África procurando um local para que eles abrissem ali uma filial da empresa e ali eles vendessem sapatos. E logo então a empresa, essa fábrica, recebe um retorno desse enviado da fábrica, e a sua mensagem é curtinha, dizendo: cancelem o envio de material de novos sapatos, porque aqui ninguém calça sapatos. E a empresa, então, falou: mas não é possível. Então persistiu, mandou uma outra pessoa, que foi para o mesmo local e para a mesma cidade, e que logo recebeu uma mensagem completamente diferente. E a mensagem desse segundo enviado da fábrica foi: multipliquem a produção, porque aqui todo mundo precisa de sapatos. Bom, eu sei que é uma historinha um pouco clichê, tá bom? Tudo bem, estilo abertura do programa da Ana Maria Braga, né? Mas, veja bem, há um fundo de verdade aí. E eu acho que a verdade que eu quero pontuar é o fato de que a forma como nós interpretamos a vida determina demais a forma como nós enfrentamos essa vida. Não é verdade? A forma como nós enxergamos as circunstâncias que nos cercam exercem um grande peso na forma como nós convivemos ou encaramos essas circunstâncias que nos cercam. Quando eu penso nisso, eu penso muito na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, é curioso a gente pensar, porque é uma carta tão bela, onde o apóstolo Paulo, por exemplo, reafirma algumas vezes a seguinte frase: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, o quê, gente? Alegrai-vos. E aí você pode pensar assim: puxa, Paulo aqui estava bem, estava aqui na Riviera Francesa, estava de férias. Não, Paulo estava preso. A situação de Paulo era delicada. A sua carta aos Filipenses é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo seria liberto dessa prisão, mas pouco tempo depois ele morreria. O que ele tem no horizonte é a possibilidade de uma pena capital. Esse homem já é um homem envelhecido, sofrido, naufrágios, e uma série de outras coisas, chibatadas, chicotes, prisões, açoites, perseguições, maledicências, mas o apóstolo Paulo é capaz de dizer: alegrai-vos no Senhor. A forma como o apóstolo Paulo encarava as suas algemas determinava o jeito que ele enfrentava essas algemas. Deixa eu te dar um exemplo. Com licença. Lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo, capítulo 1, o apóstolo Paulo está falando da sua prisão. E quando ele avalia a sua condição de prisioneiro, ele escreve assim no capítulo 1, versículo 12: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque
porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Você entende? Paulo está olhando para suas algemas e está dizendo: estou preso, eu estou privado da liberdade. A pena capital é uma grande possibilidade, mas a forma como ele enxerga tudo aquilo diante de um propósito maior, e Paulo tem tudo isso na sua mente e no seu coração, faz com que Paulo olhe para a possibilidade de morte como lucro, e para a possibilidade de vida como serviço. É isso. Essa capacidade que Paulo tinha de compreender as mais diversas situações a partir da sua confiança em Deus. Esse olhar que Paulo tinha, confiado em Deus, guardava o coração de Paulo. Lá no capítulo 4, acho que tem um dos versículos tão famosos aí no nosso meio, e tão mal lidos também, ou tão mal compreendidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz lá no capítulo 4, versículos 11 a 13, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver bem, contente, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado quanto honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, tanto como de escassez. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho comida, graças a Deus. Eu não tenho, graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo, portanto, de novo, repito, a forma como ele entendia as circunstâncias, como ele enxergava as circunstâncias, determinava aquilo que ele tinha no coração e a forma como ele enfrentaria essas circunstâncias. O que a gente aprende com Paulo não é uma mera conexão entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Não é uma mera apreensão cognitiva das coisas que vai transformar a forma como nós enfrentamos as situações da vida. É mais do que isso. É um crer profundo na palavra de Deus, é uma apropriação dessa palavra, é uma convicção que toma conta do nosso coração. E por que eu digo isso? Porque o capítulo 8, os versículos que eu li, falarão para nós de promessas de Deus. Promessas para mim e para você. Promessas que nós não podemos esquecer. Promessas inesquecíveis que precisam ser lembradas. Que nós precisamos guardar na mente e no coração. A gente precisa se apropriar de tal forma dessas promessas que quando as adversidades da vida se colocam diante de nós, elas vão mudar a forma como a gente enfrentará essas adversidades. O reverendo Vadislau Gomes, há muitos anos atrás, sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Nacional, ele escreveu um livro para pastores, um livro que chama Quem Cuida de Quem Cuida, e ele fala um pouco do que ele chama de conhecimento efetivo da palavra. Abre aspas, eu vou ler um trechinho do que o reverendo Vadislau diz. Ele diz assim, há uma relação direta entre necessidades humanas e providência divina. E há uma relação direta entre a ansiedade e o conhecimento efetivo da palavra de Deus. Vadislau explica. Efetivo, digo em dois sentidos. Efetividade na guarda da palavra, na mente e no coração, e efetividade dessa guarda para produzir expansão de vida e paz. A expectação do bem que procede do conhecimento de que Deus é bom, e a fidelidade que procede do conhecimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, asseguram graça diante de Deus e dos homens. E para que tais sentimentos sejam efetivos, não basta acreditar na palavra, mas é preciso escrevê-la na tábua do coração, atá-la ao pescoço como um jugo, como uma placa de regulamentação e orientação. Exatamente esse conhecimento efetivo, essa convicção de mente e de alma, que nós precisamos ter para nos apropriarmos dessas promessas de Deus para as nossas vidas.
Olha que coisa curiosa. O apóstolo Paulo, antes de nos assegurar de várias promessas, ele afirma o que está escrito no versículo 17, que a gente costuma não ler, a gente divide lá os trechos da Bíblia, mas olha o que Paulo diz lá no versículo 17. Antes de nos apresentar promessas maravilhosas. Versículo 17, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Bom, eu te pergunto, meu irmão querido e minha irmã querida, quem de vocês aqui não passa por dificuldades? Qual de vocês pode levantar a mão e dizer assim: minha vida está isenta, sempre foi isenta de todo e qualquer sofrimento. Nunca derramei uma lágrima de dor sequer. O Senhor Jesus já nos havia dito que no mundo nós passaríamos por aflição. O apóstolo Paulo nos recorda que a nossa filiação com Deus através de Jesus Cristo implica não somente em uma herança eterna, mas no fato de que com Cristo também nós somos chamados para sofrer. Preste atenção, o nosso sofrimento não é meritório. O sofrimento de Cristo foi o sofrimento que conquistou a cruz do Calvário. Que conquistou a salvação para nós, que venceu a cruz do Calvário. Os nossos sofrimentos são sofrimentos de quem anda com Cristo. Você lembra quando Jesus oferecia o caminho do discipulado? Ele diz: todo aquele que quiser vir a mim tem que tomar a sua cruz e me seguir. O caminho de Cristo, irmãos, é um caminho estreito, bem estreito. Se nós somos filhos de Deus, com Ele nós também sofremos. Essa é uma verdade inegável. E aí então o apóstolo Paulo nos convida, a mim e a você, gente que chora, gente que sofre, gente que lamenta, gente que passa por problemas, gente que perde, gente que luta, gente que se decepciona, gente que vive nesse mundo quebrado. O apóstolo Paulo nos convida, a mim e a você, a guardarmos no coração algumas promessas muito preciosas. E o que eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, é que se você se apropriar dessas promessas, elas vão te socorrer nos dias da calamidade. São 4 promessas, mas hoje eu vou falar só 3. Não é porque 3 fica mais presbiteriano não, tá, gente? Senão não cabe no dia de hoje, tá? Domingo que vem, eu escrevi aqui nas minhas anotações 3 promessas mais uma fica para domingo que vem, tá bom? Vamos para 3 promessas hoje? A primeira delas é a glória futura, a segunda é a intercessão do Espírito e a terceira é a perseverança dos santos. Vamos falar dessa primeira promessa que o Senhor tem para nós. Para a gente falar dessa promessa, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já percebeu que a gente está vivendo dias difíceis, né? Não é só porque o Flamengo estava perdendo do Bayern de Munique quando eu cheguei aqui na igreja, não, que ninguém me deixou esquecer isso. Gente, dá uma ligada no jornal. Está estarrecedor, não está? Israel e Palestina. E eu vou te dizer, não simplifique esse conflito não, tá bom? Eu diria para você que é crente, que tende a celebrar Israel enquanto Estado, eu diria, a gente tem que lamentar as mortes daquelas crianças. Tem gente inocente morrendo. É doloroso. Mas para você que se junta ao grupo que diz Palestina free, do rio ao mar, Palestina livre, eu diria, é muito complicado um Estado que é liderado por um grupo terrorista que não tem nenhum compromisso com a vida e com a dignidade de ninguém. As crianças e os inocentes são seus escudos. Essa é uma guerra complicada. E a gente tem que lamentar de ambos os lados.
porque nem Deus se alegra com a morte do iníquo. Rússia e Ucrânia, e aí a Rússia se une à Coreia do Norte, dá medinho, viu? Irã, enriquecimento de urânio, Índia e Paquistão, mortos na Nigéria, cristãos, irmãos em Cristo, mortos pelas mãos do Boko Haram. Esse tipo de conflito não é novo. A gente vive num mundo de guerras, mas esses conflitos servem também para nos lembrar que a gente vive num mundo quebrado. Esse mundo foi afetado pelo pecado. E eu acho que às vezes a gente se esquece que a gente vive nesse mundo. Vá até a UTI de um hospital público do Distrito Federal. E você vai perceber que há sofrimento. Hoje de manhã o pastor Carlos falou, vai a um abrigo de crianças e ouça histórias de crianças abandonadas e não poucas abusadas. Visite os becos sujos de uma favela. Quantos não são os crimes hediondos que constantemente acontecem e que rapidamente nós nos esquecemos? Eu não sei se vocês viram o que aconteceu, acho que numa região do interior do Rio de Janeiro, acho que Itaperuna, esqueci o nome da cidade. Um adolescente de 14 anos de idade. Tirou a vida dos pais e de um irmãozinho, porque ele queria visitar uma namorada virtual no estado do Mato Grosso e os pais negaram para ele. O que ele fez? Ele eliminou os pais. Quantos anos? 14 anos de idade. Isso diz muito para nós, não diz? A desarmonia, a dor, a pecado. Essas coisas não estão certas. Os irmãos sabem que fim de semana passado eu viajei para visitar o meu pai, que mora no interior da Bahia, e visitar o meu pai é sempre um desafio para mim. Meu pai hoje é um homem de 79 anos de idade, acamado, totalmente dependente, magérrimo, sem dentes, com espasmos musculares na mandíbula e repetitivos e constantes gemidos de dor. É um quadro ruim de ver. Mas é um quadro que se torna pior quando eu penso na história do meu pai e quem é membro aqui da igreja, me conhece há mais tempo, talvez conheça um pouco dessa história. O meu pai foi um jovem de uma família humilde, nem pobre, muito menos rico, mas uma família humilde. Meu avô foi um desses homens espertos que fez um curso de contabilidade por correspondência, trabalhou na prefeitura e metido a conhecedor de filosofia. Quando os filhos nasceram, década de 40 e 50, quais eram os nomes das décadas de 40 e 50? João, José, Joaquim, não é? Antônio, Francisco. Não tinha Enzo. Aí minha avó, meu avô chamava João Caires. Vamos registrar os meninos, vamos. Aí chamar como? Antônio? Não. Sóstenes é o nome do meu pai. E os irmãos? Aristóteles, Sócrates, Péricles. Aristóteles não adiantou muito, virou Tota. Sócrates, Soquinha. A gente arredonda, gente, os nomes, tudo. Meu pai foi um dos filhos do João Caires e um homem, um rapaz brilhante, inteligente, veio para Brasília, como muita gente aqui, veio tentar a vida em Brasília e foi aprovado no vestibular de medicina da UNB e ali ingressou.
E aqui em Brasília, acabou conhecendo a minha mãe. Minha mãe era, à época, auxiliar de enfermagem, nem tem mais essa categoria, né? Mas meu pai era um homem que, a despeito de ser estudante de medicina, ele se recusava a cuidar da própria saúde. Meu pai era um boêmio, um bon vivant. É um homem cujos pequenos prazeres sempre foram prioridades para ele. Mas, irmãos, a vida tem o seu preço. Meu pai, como eu sou há muitos anos, meu pai era hipertenso e ele pouco ligava para o cuidado da sua saúde. E, aliás, um fato curioso, quando a minha mãe conheceu o meu pai estava internado porque ele tinha tido lá um princípio, um AVC, um pequeno AVC. E minha mãe foi cuidar dele, dançou, meu pai passou um somebody love nela, e ela se apaixonou, e eles se casaram, e tiveram aí 3 filhos, mas o meu pai, como eu disse, a fatura logo chegou, porque as irresponsabilidades dele cobraram o seu preço. Ele foi jubilado da UNB, uma palavra bonita para dizer que foi expulso da UNB, e por mediação de amigos e influência de outras pessoas, ele conseguiu ser transferido para Salvador, para a UFBA, Universidade Federal da Bahia, para tentar terminar o curso de medicina. Nessa altura do campeonato, eu acho que eu não tinha aí, eu tinha meus 5 anos de idade, eu tenho um irmão mais velho, 1 ano mais velho que eu, tinha 6 anos de idade. Nessa altura do campeonato, o casamento deles já estava bem abalado, praticamente separados, mas nesses encontros, minha mãe acabou engravidando da minha irmã. Ela tem 8 anos, é 8 anos mais jovem que eu, e eu tenho uma reminiscência, uma pequena memória de que no ano de 1985, eu tinha 8 anos de idade, nós recebemos um telefonema, estávamos num apartamentinho ali na QND, e a minha mãe teve a notícia que agora o meu pai tinha tido um outro derrame, mas um derrame bem importante, bem intenso, bem pesado. Quase tirou a vida dele. Ela corre para Salvador para visitá-lo. Meu pai tinha 39 anos de idade. Ficou cego. O sonho da medicina acabou. O casamento já estava sepultado. Ele foi para o interior da Bahia, onde vive até hoje, e ali ele ainda conseguiu uma pequena recuperação das sequelas, mas não todas. Ficaram sequelas, à medida, de fato, ele se comunicava conosco, mas a memória, faziam confusões mentais, portanto, não era mais capaz de continuar o curso, e tornou-se um homem inválido e dependente da família. Mas com uma pequena autonomia. A casa era ajustada de forma que ele pudesse ter uma pequena autonomia, a sua gavetinha, a escova de dente no mesmo lugar. E o fato é que, 2010, 2011, meu pai sofreu um outro derrame. E esse derrame o deixou acamado completamente, tirou toda a sua autonomia. Lado esquerdo paralisado, e essa foi a figura, já tive lá outras vezes, essa foi a figura que eu encontrei, um homem esquálido, magérrimo, fraldas geriátricas, uma demência senil avançando, e olhar para o meu pai me faz não somente lembrar que esse mundo, de novo, é marcado pelo pecado. Pecado que quebra a desarmonia da vida nesse mundo, que nos tira de perto da shalom, da paz, da harmonia das circunstâncias, que traz doença, que traz morte, que traz pesar. Portanto, olhar para o meu pai é uma lembrança de que esse mundo é quebrado, e também acende em mim um desejo de que esse mundo passe logo.
A extensão da queda, irmãos queridos, foi grande, a ponto de que o apóstolo Paulo diz que a própria criação está sujeita à vaidade. Versículo 20 e versículo 22 diz que a criação geme e suporta angústias. Você já parou para pensar? O mundo que Deus criou geme pelo peso do pecado. A Bíblia diz lá no versículo 19 que a criação tem ardente expectativa de quê? De ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Versículo 21. Ora, se a criação geme, a Bíblia diz que nós também gememos. Nós também gememos. Eu e você gememos. Eu e você passamos por momentos que nós gostaríamos de não ter passado, ou de não passar. Mas sabe o que é a promessa? A promessa é que chegará um dia que eu e você não precisaremos mais chorar. E o pecado, com todos os males que nos machucam e nos ferem e nos maltratam, cessarão. A morte não mais nos ameaçará, pois chegará um dia, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Esse dia vai chegar. E eu preciso dizer para você que eu almejo por esse dia. Porque às vezes a gente olha e fala, puxa vida. E o que a gente precisa fazer agora, irmãos? A gente precisa esperar. Versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa é a nossa esperança. É esperança perseverante. Esse dia vai chegar. Esse dia em que a Bíblia diz que dos nossos olhos todas as lágrimas serão enxutas. Esse dia vai chegar. Ora, o apóstolo Paulo, lá no versículo 18, diz que os sofrimentos do tempo presente, gente, são muitos. Os sofrimentos do tempo presente são temporários e a Bíblia diz que eles não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. O que espera pelos filhos de Deus é incomparavelmente melhor. Você crê nessa promessa? Porque se você crê nela, toda imagem de dor, toda perda, todo sofrimento, acaba assumindo uma outra configuração. Ele pode até nos machucar, mas ele não vai nos destruir. Porque esse corpo aqui pode adoecer e morrer, mas um dia Deus vindicará o que é dele, e o corpo que hoje morre ressuscitará glorioso diante do Senhor. E novos céus e nova terra virão. A glória futura é promessa de Deus para mim e para você. Segunda promessa que você precisa guardar no seu coração: a intercessão do Espírito Santo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz, que se com ele nós somos filhos de Deus, se com Cristo nós morremos, nós sofreremos com ele, mas com ele também seremos glorificados, mas o sofrimento está aí. Mas é uma coisa curiosa. O que está de errado no mundo não é só, ou o que está de errado nesse mundo que a gente vive, não é só o que nos cerca. O problema não é só o coleguinha. O problema está dentro do meu coração também. Eu também sou um problema. E é por isso que a Bíblia diz
versículo 26, que também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque nós não sabemos sequer orar como convém. Você já parou para pensar? Você não está sozinho na sua luta, porque o Espírito Santo que habita em você não só te fortalece, não só te guia, mas esse Espírito Santo intercede por você. Porque você não sabe orar como convém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por acaso, já fez alguma oração na sua vida que não foi respondida, que depois você olha para trás e você diz assim, ô Senhor, obrigado, viu, por o Senhor nunca ter me respondido aquela oração. Você já fez? Gente, como é que eu peço um negócio desse para Deus? O Espírito Santo intercede por nós. Você tem a consciência da beleza dessa promessa e da grandeza dessa promessa? Enquanto a gente aguarda o dia mais glorioso de todos os dias, enquanto a gente ainda tem tantas lutas pela frente, nós não somos deixados sós. Não. E sabe o que me chama a atenção na intercessão do Espírito Santo? Duas coisas bem interessantes. A forma e a efetividade dessa intercessão. A forma por quê? Porque a Bíblia diz que o versículo 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a beleza do que Paulo está dizendo. A natureza geme, você geme, mas o Espírito geme por você também, levando a Deus as suas orações. É assim que o Espírito Santo intercede por você. Mas essa intercessão ela é também muito eficaz, sabe por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade de Deus. E isso é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Você não vai convencer a Deus de fazer algo que Ele não queira fazer. Portanto, o Espírito Santo não é o instrumento para fazer com que Deus mude de ideia, mas Ele é um instrumento para fazer com que o seu coração se adeque à vontade de Deus, seja ela qual for, mas seja ela qual for, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Ele conhece a Deus porque Ele é Deus, e Ele intercede por você conforme a vontade de Deus. Esse versículo fez um sentido muito grande para mim. Lembra que eu falei da efetividade dessa convicção? Em dia 29/10/2020, minha mãe faleceu. Foi o último dia, foi o dia do óbito. Depois de algumas semanas no hospital, lutava contra um câncer, e eu fui aquele que cuidou dela no dia anterior à morte dela, no dia 28/10. Meu coração estava em paz, porque o coração dela estava em paz. Mas apreensivo eu estava. Mas a minha mãe já tinha entregue o seu coração a Cristo, e eu não poderia desejar nada melhor para ela. Mas eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado em uma poltrona e a cama dela ao lado. Eu peguei meu computador e comecei a escrever um poema pensando na intercessão do Espírito Santo. E eu escrevi uma oração, e essa oração eu já li em muitos velórios, dividindo a minha oração com muitos irmãos. E nessa oração eu falo sobre o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que fortalece. E assim eu digo: o Espírito Santo que fortalece, a minha alma de ti carece, sobre este coração dilacerado, derrama o teu cuidado, para que a tristeza atroz e o desalento algoz não tomem conta do meu ser, não tirem a alegria do viver. Espírito Santo intercessor, leva ao Pai o meu clamor, com os meus gemidos unidos aos teus,
que essa oração chegue ao meu Deus e do Senhor venha o poder para não esmorecer e a vida prosseguir e nunca, nunca desistir. O Espírito Santo intercede. Terceira promessa, a perseverança dos santos. Guarda essa promessa no seu coração. Olha que coisa curiosa. Nós já sabemos que nós podemos esperar por uma glória futura. E nós sabemos que nós podemos contar com a intercessão do Espírito em nosso favor. E agora o apóstolo Paulo nos assegura que nessa caminhada, dessa jornada da vida, é o Senhor quem vai garantir a nossa chegada no dia final. É o Senhor quem é a nossa garantia. Romanos 8, 29 e 30, dá uma olhada na sua Bíblia, vamos caminhar para encerrar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa promessa é o que a nossa confissão de fé chama de perseverança dos santos. O mesmo Deus que desde a eternidade nos chamou é o Deus que garantirá os meios para que a gente possa concluir a nossa jornada de fé. Você não está sozinho na sua caminhada. E a segurança que você pode ter de que um dia você receberá a coroa da vida é porque o Senhor garante que você vai cruzar a linha de chegada. Porque quem Ele conheceu de antemão, Ele predestinou. Quem Ele predestinou, Ele justificou. E quem Ele justificou, Ele glorificou. Ele glorificará. É você e sou eu. É por isso que o apóstolo Paulo pôde, no fim da vida, no seu último dia, dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso, irmãos. A predestinação e a glorificação delimitam o início e o fim da nossa jornada de fé. Tem muito chão aqui no meio, não tem? Tem muita estrada para a gente caminhar. Preste atenção. O fato de Deus soberanamente nos ter escolhido e graciosamente nos salvado e poderosamente garantido a nossa glorificação não é um salvo-conduto de que você vai viver uma vida de mar de rosas. Tá? Por isso, você precisa entender o versículo 28, que está entre os versículos mais mal entendidos de todos na Bíblia. Qual é? Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você aí no seu coraçãozinho está dizendo, aleluia. Eu concordo com você. E a Bíblia diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muita gente lê esse versículo achando que, se você agora é cristão, nada mais de ruim vai te acontecer. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, eu e você precisamos entender algumas coisas aqui. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ok, o que você chama de bem na sua vida? Não é o seu bem, seu marido, sua esposa. O que você chama de coisas boas? De bom, de agradável. A graça de Deus, nem sempre, preste atenção, a graça de Deus nem sempre aparece para nós em forma de benefícios e privilégios. Às vezes, o bem que Deus quer em você não será recebido por você como um bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E o texto continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para você? Você já parou para pensar? Que o bem que Deus quer fazer em você é um bem que é direcionado para um propósito eterno?
Que propósito é esse? Está no versículo seguinte, 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é, então, o propósito de Deus para você? Fazer com que você seja parecido com Jesus. E eu preciso te dizer que esse processo pode ser bem doloroso. Todas as coisas cooperam. Isso quer dizer que Deus usa todas as situações, sejam elas boas ou adversas, para alcançarem o seu propósito, visando o cumprimento daquilo que Ele deseja para nós. Todas as coisas cooperam, não quer dizer que tudo na sua vida será a vitória com sabor de mel. Mas que Deus reverte até o mal, para fazer com que você se torne mais semelhante ao Filho dele, Jesus Cristo. É isso. Michelangelo esculpiu a famosa escultura de Davi, símbolo do Renascimento. Foram 3 anos, de 1501 a 1504, para fazer aquela escultura, uma escultura belíssima, 5,20 metros de altura, 5 toneladas, e aquela escultura impressiona pelos detalhes. As veias da mão, do pescoço, o olhar. E há uma história curiosa por trás dessa escultura. Carece verificar se é verdade, mas ouvi dizer que perguntaram a Michelangelo como é que ele deu conta, que ele imaginou assim, o que inspirou ele para esculpir Davi naquela enorme pedra de mármore. Ele disse, não, Davi já estava lá dentro, só precisava tirar ele daquela pedra. Sabe que eu acho que a nossa vida é muito semelhante a essa escultura? Deus olha para nós, essa pedra bruta, diz assim, meu filho está aí dentro, aí, mas eu tenho que arrancar tanta lasca aqui em você. Aí lá vem com aquele, como chama aquele negócio, gente? Formão, cinzel. Olha que nome bonito, né? Eu ia falar pregão. Isso, um cinzel e um martelo. E tome. Ai, Deus. Calma aí, meu filho. Vai ficar bom. Mas eu não consigo enxergar bem nenhum aqui, Senhor. Mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Mas está doendo tanto. Mas vai ficar bom. Elizabeth Elliot, famosa escritora viúva do Jim Elliot, missionário que morreu aqui entre os índios Aucas, no Equador. No livro O Sofrimento Não é Vão, ela diz assim, o sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual eu aprendi uma verdade indispensável. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Eu não sou leviano em dizer, e eu preciso, na verdade, ser sincero em dizer para você que eu gostaria de não ter passado por um monte de coisas que eu passei na minha vida. Mas eu preciso admitir que eu não seria a metade do homem que eu sou, se não tivesse passado por tudo que eu passei. E aí eu pergunto, Senhor, o que mais virá? Não sei. O cinzel pode estar amolado. E as estocadas podem ser muito dolorosas. Mas eu preciso confiar que o autor da vida não erra a mão. Não. Todas as coisas cooperam para fazer com que você se pareça mais com Jesus. Você consegue guardar essas promessas no seu coração?
Ele não erra a mão. A nós nos espera uma glória futura. A nós está garantida a intercessão do Espírito Santo. E nós podemos ter a certeza de que o Senhor vai nos levar até aquele dia em que nós seremos glorificados e junto estaremos com o Senhor. Acredite nisso, porque Cristo garantiu essa vitória por nós. Eu pedi para os meus irmãos, Lucas e Héracles, cantarem uma canção que eu acho que representa um pouco de tudo que a gente falou. É a música do poeta, nosso poeta Estênio Márcios, Tapeceiro. A letra vai estar lá. Louve a Deus com essa canção e logo depois nós vamos orar. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas.